Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Se você assistir esse vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no canal e marca no sininho. Toda vez que a gente publicar semanalmente um novo vídeo, você recebe a notificação automática. Agora, se você já segue a gente aqui no canal, nos ajude a divulgar esse vídeo, passa para outras pessoas. Aqui a gente traz sempre um tema atualizado e debate ele à luz da Bíblia, que cremos que é a palavra de Deus. A Bíblia ela registra o surgimento do primeiro rei em Israel. Esse rei se chamou Saul. E o título que a gente quer colocar para esse nosso bate-papo aqui é a tragédia da escolha de um rei pelo sentimento de vaidade. Por que a gente está falando isso? Nesse tempo, Israel, quando escolhe Saul, vivia sobre aquilo que Deus usava os profetas para também levar a mensagem ao povo. E o povo, desde o início, quando conhece a Deus e Deus se revelando ao povo, cria entre ele, Deus e o povo, uma comunicação única, a liberdade do ser humano de entender que ele não precisa ter mediadores humanos ou de qualquer outra criatura criada pelo próprio ser humano para ser mediador entre Deus e você, entre Deus e eu. Deus é assim, Ele lida comigo, com você diretamente na liberdade. E aí quando Israel, o povo hebreu, eles observam que os povos que estavam ao redor deles tinham, todos eles reis, eles olharam para dentro do seu arraial e tentaram ter um rei. E aí, pela vaidade de querer ser tanto ou mais do que aquele povo, eles se mobilizam para escolher um rei. Isso trouxe para Samuel, que era o profeta, um sentimento de tristeza muito grande, mas também uma mensagem que ele vai e fala firmemente ao povo para que pudesse refletir sobre esse tipo de escolha. Lá em 1 Samuel, no capítulo 12, você lendo lá o texto, você vai entender claramente de tudo isso que nós estamos falando. Só que Samuel, a primeira coisa que ele fala ao povo, fala assim: olha, vocês têm alguma coisa contra a minha pessoa, contra a minha família? Vocês encontram na minha vida algo que eu possa ser julgado, que eu possa ser denunciado por ser corrupto? Eu roubei de vocês algum gado, algum jumento? Eu roubei de vocês alguma coisa do povo? E aí o povo prontamente vai e fala para ele: não, você é um homem íntegro e você cuida da sua casa com esta integridade. Ele falou: olha, então diante desse olhar que vocês têm para mim, e se vocês entendem que Deus usa a minha vida para falar a vocês, vocês estão cometendo uma loucura em querer escolher um rei. Sendo que Deus, que sempre esteve e está ao lado de vocês, Ele que é o rei verdadeiro. Porque é o único que é capaz para poder estar sempre podendo socorrer vocês, para poder dar a vocês as condições de vida. É Ele que faz com que vocês possam comer e beber, até mesmo em momentos que vocês nem plantaram, nem colheram e nem produziram. E eles sabiam disso, mas mesmo assim, a vaidade deles traz para ele a condição de falar: não, um rei é que vai salvar a nossa condição, um rei que vai permitir que nós possamos vencer os nossos inimigos, um rei que vai permitir que nós nos fortalecemos como nação, um rei que vai fazer com que nós possamos ser diferentes. Olha, a história passa e a gente vê que sobre esse mesmo olhar, os religiosos sacrificaram e mataram o próprio Filho de Deus, Jesus. Que Deus, ele se torna humano, um Deus encarnado, e Jesus vem para mostrar o quanto que o Rei verdadeiro, Deus, se coloca diante de nós para ser aquele que vem para ser o Messias, o Salvador. Mas mesmo assim, o que os religiosos, o que vem o Império Romano e faz? Sacrifica e mata Jesus. E o Império Romano, diante daquilo que eles colocam como sendo o mais importante para eles, ainda coloca lá: aqui está sendo sacrificado o rei dos hebreus. E os hebreus, vendo Jesus sendo crucificado, de maneira nenhuma, ele não é o nosso rei. Então Deus, Jesus, recebe duas negativas
Primeiro, daqueles que não o conheciam. E segundo, daqueles que o conheciam, mas o negavam. Hoje, nós vivemos a experiência de um mundo contemporâneo. Muitas pessoas não conhecem Jesus, o Rei dos Reis, como a Bíblia fala. E muitas pessoas que já foram apresentadas a Ele negam Jesus. Sabe por quê? Porque ambos trazem no seu coração a arrogância, trazem o egoísmo, trazem aquilo que fomentou lá no povo hebreu para pedir e para poder escolher. Queremos um rei. Você e eu não precisamos de um novo Messias. Você e eu não precisamos de um rei. Você e eu não precisamos de um presidente. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. E se a gente, como crente, puder entender o quanto que Deus pode usar a sua vida, minha vida, a sua família, a minha família, para poder abençoar os outros e abençoar a nação, aí se faz diferença. Porque mesmo que não possa estar um rei, um presidente, debaixo da autoridade de Deus, como nós gostaríamos que fosse, mas uma nação, como está escrito na Bíblia, que possa ter temor a Deus, vai fazer a diferença. Então, o que nós precisamos aprender nesse tempo contemporâneo? Nós temos que deixar aquilo que possa ser o nosso egoísmo, a nossa maneira humana de ser. Se a religião se misturar com tudo isso que está aí, ela perde o seu foco. E é assim que Israel, que os hebreus muitas vezes caíram num cativeiro, porque esqueceram de olhar que Deus é rei e que Jesus é rei, e é rei mesmo, porque ele, mesmo sendo levado à morte, ele é um rei tão poderoso que ele ressuscitou. E não há outro Messias para vir. O Messias é Jesus e ele já veio. Então a salvação para o Brasil não está por vir. A salvação bate na porta, que é Jesus. Assim nós podemos falar do amor de Deus e não deixar Deus ser contaminado pelo aquilo que o pecado influencia na vida das pessoas. Não misturemos aquilo que Deus é com aquilo que os homens se deixaram contaminar. Mas quando os homens se deixarem influenciar por Deus, fará toda a diferença. Você e eu seremos diferentes. Eu serei melhor pai, melhor filho, eu serei melhor trabalhador. Nós seremos diferentes. E você será assim. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe esse país nosso. Um abraço.